Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Eu estava comentando com o pessoal aqui nos bastidores, eu estava falando assim, gente, olha, que aula, né? Que oportunidade que a gente conseguiu aí para a nossa aula de hoje, o nosso convidado, a nossa participação, mas antes, né? Ele vai entrar só às 7h30, como vocês já sabem. Então, antes, a Beatriz tem alguns recadinhos especiais da nossa equipe de mediação. Fiquem atentos a esses recados, então, porque são muito importantes, relacionados à sua nota, tá? E aí a gente volta para dar início na nossa aula de hoje, então. Boa noite, Bia. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos à nossa terceira live. Falei lá no fórum, tá passando muito rápido, professora. Eu acho que a disciplina está sendo tão agradável que tá voando o tempo. Mas é por isso mesmo que a gente vem aqui para dar alguns recadinhos, porque o tempo está passando, pessoal, e essa semana o prazo para entregar a atividade de estudo 1 encerra. Então, na sexta-feira, não se esqueçam, às 23h59, horário de Brasília, se encerra o prazo para entregar a atividade de estudo 1. Além disso, vocês também têm atividade mapa, atividade de estudo 2, atividade de estudo 3 e o fórum, todas liberadas no seu ambiente. Qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem no Fale com o Mediador. Isso. É isso, prof. E tem que lembrar também, né, Bia, que a atividade de estudo 1 é importante, finaliza dia 7. A gente fica em casa, a gente fica perdido nos dias, né? Mas finaliza dia 7, eu mandei recadinho para vocês, a equipe de mediação também mandou recado para vocês. Então, aproveitem, realizem a atividade. Nós tivemos aí uma aula de, acho que mais ou menos uns 40 minutos, né, Bia? Que a gente conversou sobre ela. Qualquer coisa, assista a aula de novo, veja novamente, mas tire suas dúvidas, não deixe de fazer, tá bom? Era isso, Bia? Era sim. Pessoal, vocês têm um vídeo explicativo na sala do café, a gente fez uma live também que ficou gravada, vocês podem assistir. O seu mediador também, se você pedir uma explicação, ele vai te ajudar. Então, não tem porquê, não tem desculpa para não entregar essa atividade, hein? Isso aí. Então, vamos começar a nossa aula, né? A Bia passou os recadinhos dela, ela vai acompanhar a gente aí no backstage, né? Lá acompanhando vocês nas suas perguntas, junto com a Kelly, que também está ali no backstage. Então, mandem, aproveitem e mandem suas dúvidas, até, né? Enquanto a gente espera aí o nosso convidado, eu vou aqui relembrando um pouco os assuntos que a gente conversou, os assuntos que a gente discutiu, para chegarmos até a parte dos contratos. Bia, muito obrigada, então, e vamos lá. Quando a gente fala do direito civil, a gente vê que o direito civil, ele regulamenta a relação entre os indivíduos. Então, o direito civil, ele regulamenta toda a nossa vida, né? Ele fala tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode realizar. Respondendo a pergunta da Thaís, essa live vai ficar gravada sim, tá, Thaís? Então, você pode também voltar nela, caso você tenha alguma dúvida, ok? Então, o direito civil, ele regulamenta tudo na nossa vida. Ele vai falar para nós a questão da nossa personalidade, quando ela começa. Ele vai falar para nós a questão do nosso casamento. Ele vai falar para nós até mesmo a questão da nossa morte, né? Como que a gente morre, de que forma que essa morte acontece, de que forma que essa morte vai existir dentro do direito. Então, ele fala tudo, desde a concepção do feto até os nossos últimos dias. Nesse direito civil, então, a gente pode falar que a nossa vida, né, nós começamos a existir para o direito no momento que começa a nossa personalidade, como a gente viu. Então, pode ser a partir do meu nascimento com vida, ou pode ser a partir do momento que eu estou ali, né, sendo concebido, então que estão acontecendo as divisões celulares. Então, em um desses dois momentos, dependendo do autor, eu vou ter um entendimento sobre quando surge essa personalidade.
Vista a personalidade, a gente vem para a capacidade, porque após a personalidade, a gente fala dessa capacidade. E aí, para o direito, nós tivemos uma mudança em 2015 relacionada à capacidade também. Antes a gente entendia que as pessoas, elas poderiam ser classificadas de 3 formas: absolutamente capazes, incapazes, relativamente capazes e plenamente capazes. Os absolutamente incapazes seriam aqueles que não poderiam realizar nenhum ato na vida civil, então eles seriam assistidos por alguém, tá? Eles seriam aí, né, assistidos não, representados por alguém. Então, alguém vai fazer por ele. Eu vi a pergunta do Joca Ribeiro, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Sobre legítima defesa. Então, quando eu falo que eu vou representar alguém, entra o caso dos menores de idade. Os menores de idade são representados por alguém. Alguém faz por ele. Alguém representa a sua vontade, tá? Então, é o caso de uma mãe que representa o filho em uma ação de alimentos, ou um pai que representa um filho numa ação de alimentos, certo? Era o caso, né? Quando eu falava assim que a pessoa tinha uma deficiência mental ou tinha ali, né, algum problema na sua formação, era o caso de alguém que representava a sua vontade também, coisa que em 2015 foi alterado. A gente não tem mais essa possibilidade, essa pessoa que é absolutamente incapaz, simplesmente porque ela tem uma deficiência. Eu não posso mais falar nisso, porque eu tenho pessoas na nossa sociedade que possuem alguma deficiência e conseguem realizar todos os atos da vida civil normalmente. Então, quantas vezes a gente não vai, né, digamos assim, fora do isolamento social, a gente não vai lá no mercado, vamos em uma loja, a gente se depara ali com pessoas que têm, e eu não estou falando nesse caso em deficiência física, tá? Mas sim em deficiência intelectual. Então, a gente se depara com uma pessoa que tem alguma deficiência, tem alguma necessidade especial. Então, por que eu vou falar que ele é incapaz? Ele não é incapaz. Ele sabe o que ele está fazendo, ele pode ter alguma limitação, mas ele não é incapaz, ok? E aí entra também a questão, né, de como é a terminologia correta de se chamar. Então, eu não vou falar que ele é um portador de necessidades especiais, mas sim que ele é uma pessoa que tem uma necessidade especial. Por que não é portador? Porque quando eu falo em portador, eu estou portando algo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, o que eu tenho aqui, né? Eu estou portando o meu celular. Então, eu estou carregando o meu celular. Quando eu falo que eu chego em casa e coloco o meu celular em cima da mesa, eu estou deixando de portar o meu celular. Então, se eu falo que é portador, no caso da deficiência, é a mesma ideia, tá? Então, eu falo, ó, vou sair, estou portando a deficiência. A hora que eu chego na minha casa, eu chego, tiro a minha deficiência, tiro a minha necessidade especial, deixei de portar algo, entenderam? Então, eu não posso usar essa terminologia. É uma pessoa com necessidade especial, porque aquela condição é uma condição que ela não consegue tirar. É uma condição que existe no tempo, tá? Chegamos daí nos relativamente incapazes ou relativamente capazes. Quando a gente fala nesse sujeito relativamente capaz ou incapaz, eu estou falando daquele sujeito que pode expressar até a sua vontade, mas ele não pode fazer os atos da vida civil sozinho. Então, ele precisa de alguém para assisti-lo. Então, ele precisa de alguém que vai demonstrar junto com ele que aquilo é o que ele quer fazer. Então, vai assinar ele e vai assinar daí ou a pessoa que o assiste, tá? Eu vi aqui uma pergunta da Márcia Fernandes. Professora, quando nos divorciamos... Ai, perdi a pergunta. Peraí, volta ali. Aqui. Quando nos divorciamos no litigioso, tendo filho menor, não se resolve no mesmo processo as ações de alimentos? Sim, se resolve no mesmo processo as ações de alimentos.
tá? Mas se eu preciso entrar depois com uma execução de alimentos, por exemplo, aí eu vou resolver isso num outro processo. Então, aí, eu, enquanto mãe, ou quem for detentor da guarda, vai entrar com uma ação judicial separada para a cobrança desses alimentos. E aí você precisa representar esse filho menor de idade, tá? Então, nesse caso, das pessoas que são relativamente incapazes, há possibilidade nessa situação de acontecer a emancipação desse sujeito, apenas para aquele que tem de 16 anos completos até antes dele completar 18 anos. Então, ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Aí eu consigo a sua emancipação. Uma vez que ele é um sujeito emancipado, eu não posso mais voltar atrás nessa emancipação. Então, essa emancipação, uma vez que ela é concedida, ela é permanente, tá? Ela vai ficar. Quando que eu tenho, né, essa condição de emancipação? Por exemplo, eu posso falar nessa emancipação pelo casamento. Fui lá, conheci meu príncipe encantado, me apaixonei enlouquecidamente por alguém e resolvemos nos casar antes de completarmos ali os 18 anos. Primeiro, preciso de autorização para esse casamento. Segundo, uma vez que eu me casei, agora eu sou um sujeito emancipado. Mas aí acontece que eu me separei. Não tenho mais interesse nesse casamento, vi que não era aquilo que eu queria, né, que não era bem o meu príncipe encantado, e resolvi me divorciar antes dos 18 anos. Eu me emancipei pelo casamento, me divorciei antes de completar a maioridade. Nesse caso, simplesmente, eu não retornarei à minha condição anterior, tá? A minha condição permanecerá a de sujeito emancipado. A minha condição permanecerá a mesma, ok? Então, eu sou um sujeito emancipado e essa emancipação não volta no tempo, tá? E aí a gente chega, né, com relação aos plenamente capazes. Os plenamente capazes são aqueles que têm 18 anos completos. E a partir do momento que ele completa 18 anos, ele pode realizar todos os atos da vida civil sozinho. Ele não depende mais de ninguém. Ele não precisa mais de ninguém. Prof, uma pessoa emancipada, mesmo sem ter 18 anos, ela responde por crime? Boa pergunta, Marcela. Ela não responde por crime. A emancipação funciona apenas para o direito civil. Então, a gente tem que entender que no direito, cada área do direito vai ter uma maioridade, digamos assim. Então, para o direito civil, são 18 anos. Para o direito penal, também são 18 anos. Para o direito eleitoral, também. Mas por que cada uma vai ser diferente? No direito civil, eu consigo antecipar por meio da emancipação. No direito penal, essa emancipação não tem validade, porque eu não falo dessa emancipação criminal. Não existe isso. Não existe como antecipar a idade para se cometer, né, uma conduta criminosa e responder por ela num sistema prisional. Não tem como, ok? No direito, por exemplo, de trânsito, eu também não consigo. Eu posso ser emancipado, mas eu só poderei tirar carteira de motorista quando eu completar 18 anos, tá? Então, por mais que eu tenha a emancipação, o Código de Trânsito fala para mim que eu só tiro carteira de motorista com 18 anos. Direito eleitoral, só sou obrigada a votar quando completo 18 anos. Antes disso, o voto é facultativo, ok? Então, ficam aí essas diferenças e é muito importante que eu tome cuidado para não confundir, tá? A Gabi Muniz postou ali, em relação à emancipação, tem emancipação médica? Peraí, aqui eu não enxergo. Se tem quem entra com o pedido, a própria pessoa. Essa emancipação médica, eu não sei o que é que você está falando, mas não tem. O que eu tenho é a possibilidade
de interditar o sujeito por conta de um problema de saúde. Então, eu tenho a possibilidade de impedir que ele realize os atos da vida civil, porque ele tem alguma doença, ele tem alguma incapacidade naquele momento, tá? Mas eu não teria essa emancipação médica, não tem como. Eu posso ter a emancipação pelo juiz, isso eu posso ter. Eu posso ter a emancipação pela vontade dos próprios pais, isso eu também posso ter. Mas a emancipação médica, não, ok? Deixa eu ver aqui outra pergunta do Joca. Ah, tá. Uma pessoa com 18 anos e com Down se enquadra em plenamente capaz? Hoje se enquadra em plenamente capaz, tá? Isso foi alterado em 2015. Então, para ele pedir, para eu conseguir a incapacidade dele, eu preciso entrar com uma ação judicial e pedir que ele seja considerado um sujeito absolutamente ou relativamente incapaz, dizendo que ele não tem condições mentais de desenvolver a sua atividade, de demonstrar a sua vontade, mas eu não posso alegar isso apenas por ele ter síndrome de Down, ok? A gente tem várias pessoas que têm síndrome de Down, qualquer outra doença, elas realizam os atos da vida civil normalmente, tá? A Grace L., existe uma idade mínima para a emancipação? Sim, a idade mínima para a emancipação é de 16 anos, então eu preciso de 16 anos para que essa emancipação seja possível. Antes dos 16 anos, não tem como ser um sujeito emancipado, tá? Eu preciso esperar, então, completar esses 16 anos. Até porque, imagina só, né? Seria praticamente uma criança, vamos combinar, né? Você emancipar uma criança, digamos assim, antes dela completar 16 anos. Então, fica assim, muita responsabilidade dessa pessoa, fica assim, uma situação, eu vejo, muito difícil de você conseguir demonstrar para ele as regras, o funcionamento dessa sociedade, e garantir também que ele não vai ser ali, né, diretamente influenciado por alguém, tá bom? Tem mais pergunta aí, Kelly? Pode mandar. Gente, eu tô vendo que eu não tô enxergando, que a letra é muito pequena. Uma pessoa que tem a emancipação, ela pode cuidar de todos os seus documentos e assuntos importantes sem qualquer interferência dos responsáveis? Sim. O emancipado, ele vai fazer tudo que nós fazemos, tá? Então, por exemplo, eu passei na faculdade com 16 anos, e aí vou morar em outra cidade. Quando eu vou morar em outra cidade, é muito mais fácil para os meus pais me emanciparem do que ficar lá, os meus pais indo para outra cidade para resolver situações, por exemplo, de locação, para resolver situações, por exemplo, da assinatura do contrato da faculdade. Então, seria muito mais fácil e mais vantajoso para eles que funcionasse dessa forma, que fosse feita por meio da emancipação, tá? Kelly, se quiser aproveitar e mandar mais pergunta, aproveita que eu tô vendo aí que o pessoal tá perguntando bastante. O que pessoas com deficiência mental ficam impossibilitadas de fazer? Elas não podem tirar a carteira de motorista? Eu não consigo te dar certeza, Nayara, porque depende. Primeiro, eu preciso ver qual é a deficiência, qual é a necessidade dele, tá? Então, não tem como a gente afirmar. Tudo isso depende de uma perícia a ser realizada, de analisar o caso concreto, tá? O caso real. Então, não tem como a gente precisar isso, ok? Vamos falar mais um pouco. Então, vamos chegar na morte, né? Vamos chegar lá no falecimento do sujeito, para que daí a gente, né, tenha ali alguns minutos para resolver o falecimento do sujeito e chega daí no horário do nosso convidado, porque eu falei para o pessoal que eu estou extremamente ansiosa, que eu até achei, né, até dava a impressão para mim que eu nunca tinha dado aula, tá? Eu estou ainda numa expectativa, mas passa. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, do falecimento, então a gente falou do início da personalidade, falamos da sua capacidade, e o sujeito, ele também vai falecer, o sujeito vai morrer. Então, a nossa personalidade, a nossa pessoa, ela finaliza com a morte.
E no direito a gente tem algumas formas de morte, não é simplesmente morreu, né? A gente tem aí algumas formas de se acabar com essa personalidade, de se acabar com esse sujeito. A primeira delas, eu digo que é a morte real, e a melhor forma de se definir a morte real é a morte matada. Então, tô aqui dando aula, aí de repente tenho aqui, né, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, mas eu tenho aqui um infarto, venho aqui, caio dura, morri. Isso é a morte real. Então, a morte real é quando eu tenho simplesmente o sujeito acabou falecendo por algum acontecimento, por alguma doença ou de forma natural. Então, essa é a morte real. A segunda forma de se falecer para o direito é por meio da morte presumida. A morte presumida é quando eu não sei se aquela pessoa morreu de fato, mas de acordo com os acontecimentos, de acordo com todo o histórico, de onde ela estava, o que ela estava ocupando, como que estava funcionando, me dá a ideia e me dá a impressão de que o sujeito faleceu. Então, a gente pode citar o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, por exemplo, são casos onde a gente tem a morte presumida. Quem estava ali, eu presumo que acabou falecendo, tá? Quem estava ali, eu tenho essa ideia, ok? Continuando, então. Falei da morte presumida e da morte real. Aí a gente tem a morte simultânea. A morte simultânea é aquela que os sujeitos morreram juntos, mas são sujeitos da mesma família, e esses sujeitos da mesma família, então, eu tenho ali que definir quem morreu primeiro por conta da questão da herança, tá? Então, eu preciso definir se foi marido ou a mulher, se foi a mulher ou a outra mulher, se foi o homem ou outro homem, se foi a mãe ou o filho. Então, eu preciso definir quem morreu primeiro por conta da questão da herança. Nessa morte simultânea, a gente tem a possibilidade de realizar um exame que é chamado de exame de comoriência. Esse exame de comoriência é quando eu vou analisar os órgãos do sujeito e por meio dessa análise dos órgãos, eu consigo, então, definir quem faleceu primeiro, eu consigo detectar quem viveu mais, tá? Então, é assim que acontece quando eu tenho a morte simultânea. Uma outra possibilidade que nós temos também é a questão da ausência. Na ausência, ou a declaração de ausência, ela acontece quando aquela velha história, né? O sujeito saiu para comprar pão, saiu para tomar um café, foi na padaria e nunca mais voltou. Ele simplesmente desapareceu. Essa é a ausência. Então, na declaração de ausência, eu consigo essa declaração de ausência depois de um período, não é simplesmente ele sumiu, pronto, acabou, porque a gente tem as questões dos desaparecidos, né? Então, eu dependo aí de um período, diz aí 2 anos, eu fico esperando, após esses 2 anos, solicito essa declaração de ausência. Conseguindo essa declaração de ausência, eu faço toda a partilha, posso realizar inventário. Se era casado, posso casar novamente. Pode acontecer do sujeito retornar, né? Ele foi declarado ausente e pode acontecer dele retornar. Aí ele vai ter que provar primeiro, que ele está vivo, segundo, ele vai precisar entrar com uma ação judicial, às vezes para tentar desfazer os negócios que foram feitos, certo? Mas a gente não tem como afirmar isso, eu nunca vi nenhum caso assim, mas pode ser que aconteça, tá? Então, todas essas questões no direito relacionadas a falecimento das pessoas são de suma importância, porque é por meio delas que a gente consegue entrar nessas questões da herança. E a gente sabe que o maior problema no direito é justamente isso, né? São as questões da herança, a questão de se partilhar patrimônio. Porque enquanto a gente está vivo, é tudo mil maravilhas. A hora que a gente falece,
né, ou que alguém da nossa família falece, aí a gente começa a ver as brigas, tá? Então, acontece essa situação, ok? Bom, pessoal, então eu vou chamar agora o nosso convidado, vou pedir para as meninas colocarem o nosso convidado aí na tela, e eu vou ter o prazer, a satisfação de dividir a tela, então, com o professor Rodolfo Pamplona Filho. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite de estar aqui, né, de compartilhar todo esse conhecimento. O professor Rodolfo tem uma agenda extremamente tumultuada, está fazendo inúmeras lives de vários assuntos, então vale muito a pena seguir o professor Rodolfo lá no Instagram, seguir os canais do professor Rodolfo também no YouTube, porque ele traz assuntos variáveis, não só relacionados ao direito civil, mas ao direito do trabalho também, né, professor? Exato. Boa noite, professora Mariane. Boa noite. Um prazer estar com a senhora, eu digo mais, um prazer, uma honra, um privilégio. Eu quero ter a oportunidade de, no pós-pandemia, conhecê-la pessoalmente, conhecer aí a Unicesumar. Para mim é um prazer, eu tenho atuado neste campo das lives, né? Desde que entramos, ninguém poderia imaginar. Estamos vivendo realmente um período paradigmático, né, da construção de novos modelos de relações e quem poderia prever em dezembro que a gente ia passar mais de 100 dias em isolamento presencial. Então, eu resolvi, seguindo uma máxima de Gandhi, né, é a ideia de que quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu digo, eu abri a minha agenda para que eu pudesse servir a comunidade sem descurar da minha atividade como magistrado, como professor. Eu disse, olha, vou poder servir. E aí estou completando agora, ontem eu cheguei a 251 lives, então essa é a minha 250ª live, né? E aí eu tenho até, porque eu tenho que manter a atividade jurisdicional e do magistério, gravações de aula, ou as aulas telepresenciais, então estou limitando a uma live por dia para eu poder sobreviver. E aí, hoje, né, é a professor? oportunidade que eu estou tendo de conversar com a senhora, ter essa oportunidade para mim, como eu disse, é um prazer. Eu quero dizer a todos e todas que, se possível, entre o intervalo, me sigam lá no Instagram. Para mim é muito importante, tem sido um trabalho de construção e eu posto todo dia uma quantidade muito grande de informações, né, que a gente possa discutir. Acabei de, inclusive, fazer uma postagem agora sobre essa decisão do STF de hoje, especificamente sobre o tempo de atividade jurídica, né, sendo contado, portanto, nos cursos de pós-graduação. Então, acho que nós temos aí uma oportunidade muito grande de discutir. E tenho, como atuo, eu sou um homem poliamorista, né, eu casei com o direito de trabalho e com o direito civil ao mesmo tempo, né? Eu sou juiz do trabalho há 25 anos, mas professor também há 25 anos de diversas matérias. Civil, todas as cadeiras, trabalho, processo de trabalho e metodologia da pesquisa no mestrado. E aí, nessa condição, eu tenho servido a comunidade jurídica nesses campos que atuo. Então, aí eu bato papo sobre civil, sobre trabalho, e para mim vai ser realmente um grande prazer bater esse papo essa noite com a senhora sobre a questão dos efeitos contratuais da pandemia. Então, que a senhora mandar, fala, eu estou na fase Cinemagal, me chama que eu vou e a senhora dá a ordem que eu falo. E só para os alunos saberem também, né, o professor ainda é cantor, poeta, tá? Então, vale a pena, porque volta e meia tem alguma poesia lá no Instagram dele, e também tem algumas músicas, assim, algumas lives que ele ainda dá uma palhinha, tá? Eu me permito fazer algumas coisas, então tenho tido uma produção poética muito grande, inclusive, nessa pandemia, seja pelos sentimentos, né, da solidão, da paranoia, ou até mesmo sobre os vinhos, sobre o peso e sobre os acontecimentos do mundo, né? Essa coisa do cidadão não engenheiro civil formado, ou do magistrado lá que renunciou. E cada coisa. Alô, 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 alô? Voltou a imagem? Ótimo. A internet eu entrei na hora. Eu botei meu celular para despertar às 7h30. Aí eu entrei às 7h25. Aí eu esqueci, aí tocou agora. Né? Bem, e aí eu vou lançar um livro agora,
novo livro vai ser Poesia da Pandemia, especificamente com poemas que eu fiz nesse seminário. Prometo que quando eu for presencialmente à Unicesumar, eu vou levar um livro para sortear para todos e todas. Isso. Professor, a gente tem, assim, várias dúvidas, né? Principalmente até relacionado ao contrato, porque a gente tem acompanhado que os contratos, eles estão mudando, né? Eles estão tendo um novo formato. Antes a gente falava que o contrato, ele só tinha validade e só poderia existir se ele fosse assinado presencialmente. E aí vem uma pandemia, a gente para tudo, ninguém pode ir para mais lugar nenhum, os cartórios fecham, os advogados param de trabalhar, o poder judiciário também dá uma encostada por um tempo, até que tudo seja retomado aos poucos. Como que fica a questão do contrato, então, nesse momento da pandemia? Como que eu faço para esse contrato ter validade? Bem, essa é uma questão que nós temos que estar atentos às novas formas de comunicação, né? Então, essa ideia especificamente, perceba que a ideia da assinatura física é algo que a própria noção da contemporaneidade já permite superar, seja pelas assinaturas digitais, seja pela assinatura digitalizada, ou seja, o indivíduo faz o contrato, envia para o outro, ele assina, escaneia, envia e depois encaminha a versão impressa para o acompanhamento. Só para dizer sobre isso especificamente, né, eu terminei um outro livro de doutrina agora e eu fui para a editora Saraiva, que eu sempre tenho publicado meus livros de civil lá, e aí eles mandaram o contrato para mim. O que é que eu fiz? Ora, eu ratifiquei tudo por e-mail, mas eles mandaram, eu imprimi, assinei e encaminhei pelo correio nesse ponto, porque esse caminho, muitas vezes, precisa ser construído com base na noção da boa-fé objetiva. É claro que eu estou assinando, não na presença, mas recebendo uma determinada modalidade contratual. E aí nós temos que, em função das regras de isolamento presencial, verificar essas limitações. Mas perceba, há outros contratos que são solenes, e aí que eu vou ter especificamente, por exemplo, a noção de uma escritura pública. Como é que eu vou poder confirmar um contrato de compra e venda de imóvel? Bem, o contrato, por si só, pode ser validado, mas o problema é como é que eu vou formalizar a transferência da propriedade. Isso é algo que é muito interessante, até mesmo para nós, como professores de direito civil, para fazer a diferença do título, que a gente ensina no direito contratual, né, para a transferência da propriedade, que somente vai se aperfeiçoar no registro do contrato a lavratura da escritura pública no cartório. E aí nós temos que ver as dificuldades em cada momento. E vamos ter nesse ponto, literalmente, o indivíduo ter o justo título com o pagamento, mas a formalização da transferência da propriedade só posteriori. É justamente um novo caminho. Eu tenho dito que, na verdade, a gente precisa estar preparado para dizer que nem todas as nossas perguntas terão respostas, porque, na verdade, nós temos aí um caminho que não existe. É como a poesia. O caminho se faz caminhando. Nós vamos descobrir, aos poucos, como otimizar. Eu digo, pela minha própria profissão de magistrado, eu já tenho toda uma visão tradicional, eu acompanho uma visão tradicional de formalismo, mas é preciso abrir os horizontes para que a gente verificar que, havendo efetivamente uma prova inequívoca da manifestação de vontade, podemos considerar celebrados determinados negócios jurídicos, mas esperando que a pandemia passe para o atendimento de outras formalidades. É o campo especificamente, já que a gente está seguindo essa linha, do plano da validade de Pontes de Miranda. A gente precisa compreender isso. O contrato existe no plano da existência e essa validade fica condicionada, muitas vezes, a uma formalização pós-pandêmica, vamos dizer assim. E aí, professor, uma outra dúvida que surge também é que quando a gente fala em defeitos do contrato, normalmente esse defeito seria identificado na hora que eu estou atuando, digamos assim, que eu estou presencialmente,
né? Uhum. A não ser ali a fraude contra credores, que eu até conseguiria visualizar mais facilmente, mas os outros não. Como que ficaria daí, nesse momento também, a identificação desses defeitos do negócio jurídico, caracterizar esses defeitos? Vamos dar uma de Jack Stripador, por partes aqui. A gente precisa perceber que um vício de consentimento, ele atua no plano da validade do negócio jurídico e ele tem um prazo decadencial, né? Pensamos pensar em coação, verdade? Vamos trabalhar no prazo de 3 anos para verificar uma eventual invalidade. Ora, nessas circunstâncias, a prova disso se dá da mesma forma que antes da pandemia. O que nós precisamos lembrar é que a Lei 14.010, né, que editou o RJET, suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais até 30 de outubro. Então, nós temos de 12 de junho até 30 de outubro uma limitação, sem prejuízo de uma eventual modificação a posteriori, né, desse prazo, se prosseguir ainda a necessidade do isolamento presencial. Isso aqui, primeiro, para tranquilizar o coração das pessoas sobre os prazos. Agora, como é que eu vou fazer a prova? Lembre, a prova aí vai depender, nessas circunstâncias, de uma atuação judicial. Por quê? Porque não é algo conhecido de ofício pela parte contrária, porque isso seria a coisa mais simples do mundo. Então, nessas circunstâncias, nós temos que verificar como é que está a atuação em cada região. A senhora está transmitindo em que cidade nesse momento? Eu estou em Maringá, mas a gente tem alunos aí do Brasil inteiro. Então, perfeito. Então, a gente vai ter que verificar neste campo. A senhora vai verificar aí no Poder Judiciário do Paraná, eu aqui no Poder Judiciário da Bahia, se está havendo a atuação, a atividade jurisdicional. Perceba que nós temos um país que é continental. Então, em vários estados, por exemplo, se eu fosse pensar no campo trabalhista, a questão era muito simples, porque a maior parte dos 24 tribunais regionais de trabalho já funcionam com PJE, com processo judicial eletrônico. Nem todos os tribunais de justiça atuam dessa forma e muitos são no campo presencial. Então, aí, por exemplo, a senhora já está me dando esse testemunho daí. E aí, nessas circunstâncias, nós temos que verificar se houve a retomada de atividades presenciais ou virtuais pelo Poder Judiciário. E aí, neste campo, nós vamos imaginar o seguinte: uma coisa é a postulação, né? Outra coisa é a instrução decorrente dessa postulação. Porque no campo da postulação, a gente tem que verificar, o prazo não está correndo, né? A partir de 12 de junho está suspenso. Nessa circunstância, se há acesso ao Poder Judiciário, você pode deduzir a sua postulação. A prova disso é algo que decorre da instrução. E aí nós vamos discutir um outro aspecto, que é o aspecto processual, sobre a realização ou não das audiências telepresenciais. Nessa circunstância, nós temos visto uma diretriz que parte do CNJ, que é que a audiência telepresencial decorre de um negócio. Opa! Vamos ver se o professor volta, que acho que a internet... Ontem a internet ela estava oscilando bastante. Alô, Vamos ver se o professor volta. Voltou. Não estou ouvindo a senhora. Eu estou ouvindo. Alô, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu não estou ouvindo a senhora, mas estou ouvindo. Mas se estão me ouvindo, continua a falar. Então, nessas circunstâncias, nós vamos ter que verificar efetivamente, né, se há a possibilidade de realizar a audiência telepresencial, que, como você disse, é um negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual é alguma coisa que parte de uma consciência de civilidade que, a verdade seja dita, não é que todo mundo está acostumado, porque precisa ter um mínimo de confiança em deveres éticos do advogado da parte contrária. Se ambos os advogados realmente confiam entre si na sua atuação idônea ética, o juiz inclui o processo em pauta seguindo a linha do CNJ. Temos visto os colegas magistrados que estão incluindo o processo
pensando em cumprir metas, o CNJ pensando na própria boa intenção de uma prestação jurisdicional efetiva, mas perceba, estamos vivendo um período excepcional. Se esse período é excepcional, se o período é excepcional, a gente tem que ter um mínimo de alteridade para compreender as dificuldades de acesso, de inclusão digital. Né? Mas, superada essa questão, sim, pode-se realizar a audiência e aí o campo vai ser simplesmente a decisão do magistrado. Mas se, imagine aquela paranoia comum, não, o autor quer produzir a prova oral, mas o réu, justamente porque não está querendo, querendo ganhar tempo, diz não aceito e aí não se inclui o processo. Pode acontecer? Pode. Aí nós vamos ter que verificar o grau de plausibilidade da tese para pedir, eventualmente, uma antecipação da tutela ou, quiçá, um julgamento parcial da lide, seguindo a linha do CPC. Talvez perceba que eu estou à disposição para conversar. Essa pergunta foi só processo, é processo puro, justamente para isso. Mas pode perguntar, direito civil, direito de trabalho, processo de trabalho. Eu estou à disposição de todos e todas para esclarecer. Eu só não estou ouvindo a senhora. Não, então, deixa eu ver que a gente joga a pergunta aqui. Eu vou pedir... Liga o micro, eu não estou ouvindo. A Deixa senhora quer que eu saia e entre de novo para ver se melhora? Pode ser. Eu vou sair e entrar, tá? Tá. Problemas técnicos acontecem, né, pessoal? Então, vou dar um tempo aí, né? O áudio para nós está normal, mas o professor não consegue nos escutar, não consegue me escutar. Então, eu vou passar uma dúvida que teve ali sobre o contrato de compra e venda, que ele falou aí... Professor. Agora eu estou ouvindo, Eu acho que foi quando tocou meu despertador, aí eu pensei que podia passar direto, não, eu tive que entrar e sair, me perdoe. Quando o senhor falou do contrato de compra e venda, e falou da questão, né, desse contrato, tiveram vários alunos que perguntaram sobre como que eu vou garantir a existência desse contrato, porque eu precisaria ir até o cartório, fazer o registro na escritura, e aí como que eu vou fazer essa garantia se eu não vou ter ela nesse momento? Perceba, são duas coisas distintas. Posso dar aula de direito civil em geral aqui, não posso? Então, vamos lembrar da escala pontiana. Pode, à vontade. Fazer a distinção do negócio jurídico no plano da existência e no plano da validade, claro, falando também no plano da eficácia. A existência de uma relação jurídica negocial, ela vai se demonstrar presentes capacidade, sujeitos, né, sujeitos, objeto, forma e vontade. Então, isso demonstra a existência de uma avença, de um negócio jurídico, de um contrato, com a simples presença singela desses quatro elementos. Nós vamos discutir o campo da validade. O sujeito tem que ser capaz de legitimado, o objeto tem que ser lícito, possível e determinado, a forma deve ser prescrita, não defesa em lei, o consentimento deve ser livre e de boa-fé. Pronto. Qual é o elemento aqui que não consegue efetivamente se realizar? Aparentemente, apenas a forma. Mas perceba que é uma situação que há um motivo que justifica digamos assim, esse protrair no tempo. O indivíduo tem algumas opções. Não temos como formalizar nesse momento, então aguarde-se. Mas você não vai ter nenhuma outra vinculação. Perceba, porém, que você pode estar com uma promessa de compra e venda e que nesse momento vai produzir efeitos interpartes. Só vai produzir efeitos erga omnes se for registrado. Se não há possibilidade do registro, o sistema ainda não trouxe a solução. Nós temos, para algumas outras relações jurídicas, a previsão da Lei 14.010, que efetivamente flexibilizou algumas coisas. Por exemplo, no campo das assembleias, nós podemos ter o campo virtual, mas nesse registro ainda estamos tateando, pode vir alguma coisa do CNJ. Então, o que é que eu tenho que dizer para os nossos queridos aqui? Bom, Jack Stripador por parte de novo. Para a assinatura do documento, a assinatura
por si só, é algo que é viável ainda, porque Correio está funcionando. Ou seja, a questão, a lockdown absoluto, que o indivíduo não possa nem sequer circular nas ruas, é situação absolutamente excepcional. Não sei se é o caso da cidade da dúvida da pessoa, mas você tem essa circulação, tanto que continua o serviço de delivery. Então você contrata, você não quer sair, o serviço de delivery lhe entrega na casa da pessoa, no centro, grande centro, se é possível. Ou pensar nesse para entregar o documento, a assinatura. Ah, não, mas eu só vou assinar e entregar o dinheiro se eu estiver presencialmente. Opa, se é uma hipótese que não é possível fazer isso e não há elementos suficientes de boa-fé para garantir, vou dizer, segure seu negócio e aguarde o momento. Por quê? Porque é preciso também dizer, óbvio, quando um não quer, dois não bicam. Se o indivíduo não tem segurança em relação à parte contrária para estabelecer esse negócio e ter uma intermediação suficiente, é melhor não comprar, é melhor não formalizar, porque a priori é tranquilamente possível fazer a celebração, o indivíduo faz o documento, o advogado encaminha para a parte, né? E, claro, você não vai fazer uma compra e venda com formulário de livraria, né? Ou com modelinho básico tirado da internet. Você vai estar acompanhado por um profissional de direito. Você não entra na faculdade para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, você está efetivamente realizando... Nem comprar aqueles em livraria, né? Nem comprar em livraria, né? Não é possível que você esteja imaginando isso. Está fazendo curso de direito, não curso para, sei lá, copiar e colar alguma coisa. Então, você vai fazer o instrumento contratual, né, e encaminhar para a parte contrária. Para a parte contrária assinar, efetivamente, lá você vai registrar que o contrato produzirá efeitos a partir da transferência bancária, tal, e faz tudo. Dá para fazer tudo pela internet. Agora, apenas... E esse é um elemento importante. Nós temos aqui um público, que eu estou falando pelo meu celular, né? Então, eu não sei a quantas pessoas estão presentes do país todo. Porque... 650 pessoas. Ótimo, maravilha. Estou muito feliz, muito honrado e quero pedir para todo mundo me siga lá no Instagram também. Não é assessoria, não. Sou eu mesmo que respondo inbox. E aí, nesse ponto, o que é que eu preciso? Que nessa circunstância está faltando apenas o quê? Numa hipótese, um contrato de compra e venda de bem imóvel, a formalização não é do contrato. É preciso entender isso. A escritura, a promessa de compra e venda, vai ser celebrada por instrumento particular. Você vai fazer o registro do contrato. A escritura pública, essa depende efetivamente do funcionamento do cartório. É um problema, digamos assim, do nosso sistema cartorial brasileiro, que estabeleceu essa forma para transferência de propriedade. Aí não tem como, nesse ponto, criar uma fórmula mágica, né? Não, aí você efetivamente vai puxar no outro caminho, né? Fórmula mágica, você aprende lá em Hogwarts, em Defesa da Arte das Trevas. Aqui não, aí tem que aprender direito. Professor, um outro ponto também que vem se discutindo muito que a gente vem observando que, nesse momento, muitas pessoas vieram, assim, né, conversando. Na verdade, isso já existia no direito, mas que agora ficou mais acentuado, e vários alunos perguntaram também, sobre o chamado contrato de namoro, né? Eu já vi que o senhor já falou um pouco sobre contrato de namoro em outros momentos. Tem uma jovem professora aí da Federal, a Marília, lançou um livro excelente sobre isso, né? Vou, inclusive, fazer uma live com ela também sobre isso. Já falei sobre o tema também com a professora aí da Unicuritiba, a Camila Bresolin, e tenho conversado muito sobre esse tema. O contrato de namoro é uma declaração. O contrato de namoro é preciso as pessoas entenderem que é uma demonstração de boa-fé. Por quê? Porque, na verdade, a união estável é um fato. Ela pode ser celebrada por um negócio jurídico formalizado? Pode, mas, na verdade, ela emana de fatos.
né? Quando as pessoas estão efetivamente constituindo uma relação familiar. É algo nesse ponto. O que é que acontece? É natural. As pessoas estão num período de isolamento presencial e estão sozinhos. Eu mesmo, estou dizendo aqui, eu posso dizer que eu sou laboratório para isso. Eu estou divorciado, eu tenho uma namorada e minha namorada veio para mim ficar comigo aqui, né? E eu também vou lá para casa dela quando é possível. Ó, mas o tempo fica aqui. Então, perceba, isso virou já uma união estável, aí o indivíduo vai discutindo sempre a noção de boa-fé ou não, porque as pessoas têm medo de ficar sozinhas, né? Tem um piripaco nessa. Eu vou até falar da minha namorada aqui, que ela, inclusive, testou positivo para a Covid, né? Aí teve que ficar isolado, efetivamente, ela num canto e no outro. Quando ela testou negativo, voltou para me acompanhar. Mas perceba, essa ideia de ânimos de constituição de família é o elemento fundamental para pensar na noção da caracterização da união estável. A gente precisa compreender esse elemento, que muitas vezes deflui dos fatos. O campo maior é no campo da boa-fé. E isso é a base dentro das relações. É claro que relações que acabam se tornando, terminando durante o período da pandemia ou logo no pós-pandemia, podem gerar discussões judiciais nesse ponto se as pessoas não conseguem se acertar. É um campo, é sempre um risco, mas viver é um risco. E é muito melhor viver junto do que só, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. E aí tiveram até alunos que perguntaram, né, se esse contrato de namoro, porque muita gente começou a fazer quando começou a pandemia, começou aquele medo, vou ficar, igual você falou, vou ficar junto durante a pandemia, e aí a hora que acabar a pandemia, volta cada um para sua casa, digamos assim, né? Sim, mas perceba, o contrato de namoro é um negócio jurídico, sem uma previsão específica no Brasil para pensar na produção de efeitos. E o que é ele? É simplesmente uma declaração das partes que, naquele momento em que celebram, não estão em união estável. É uma prova indiciária de ausência de união estável. Mas nada garante que, no curso desse tempo que passa, porque a união estável é um fato, as pessoas passem a viver como se família fosse. Tem contrato de família por duração determinada, contrato de namoro por duração determinada, é algo que soa ainda mais esquisito, né? Quer dizer, o indivíduo está fazendo um test drive para verificar se está fazendo a relação. A gente brinca com isso. É claro que a gente traz isso porque o lidar com o amor e lidar com o afeto é algo que parte do pressuposto de que nós estamos tratando com seres humanos e, nesse ponto, não somos robôs. As pessoas podem, os fatos podem se complexizar. E aí a gente vai verificar nessa circunstância. O que eu posso lhe dizer com absoluta liberdade, para a tranquilidade ou intranquilidade dos nossos alunos que estão nos ouvindo, o contrato de namoro faz prova de uma declaração de intenção no momento da sua celebração. Ele não blinda as partes de ter uma constituição, mas sim já demonstra um ânimos de uma boa-fé de não constituição imediata. Pode se demonstrar por outros meios. É algo que eu vou dizer que é reprovável? Não. É algo que, perceba, quando a gente está conversando numa determinada relação, imaginar especificamente... Eu me lembro do meu irmão, Pablo Stoso, né, quando estava para casar com a... Vou dizer o nome dela, Kaline, a esposa dele, a advogada, foi minha aluna e todo. E aí, quando o Pablo é juiz de direito, professor de direito civil, e aí, quando ela foi falar para a época noiva, né, hoje esposa dele, disse assim: amor, qual vai ser o regime de bens? Ele perguntou porque é professor de direito civil. Kaline fechou a cara, não, bote o que você quiser. Tá pensando o quê? Porque as pessoas, às vezes, elas se comportam de forma absolutamente irracional.
E é justamente... não dá para compreender os efeitos das pessoas. Né? Nessa... Quer fazer comunhão parcial? Quer fazer separação total? Diga, doutora. Não, tinha cortado o som, mas voltou. Voltou. Beleza. Então, é justamente isso. Então, o contrato de namoro é um instrumento interessante para demonstrar a intenção, o ânimos das partes no momento que celebram, não blinda a relação, mas traz um elemento indiciário de prova para o magistrado numa eventual discussão. Porque também uma pergunta que até saiu muito é por conta assim, né? A gente imagina que vai fazer o contrato, normalmente, digamos assim, a gente faz contrato sempre com um prazo de validade, ou coloca alguma cláusula quando esse contrato vai terminar, de quando ele vai ser finalizado. E esse fica mais difícil porque fica em aberto, né? Exato. É um contrato de duração determinada. E aí tem que dizer que o contrato de namoro é como o amor para Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. E aí depende, né? Porque no momento de pandemia, fazer esse contrato às vezes durar, pode ser que fique um pouco complicado, de acordo com o ânimo dos envolvidos. E perceba, há duas questões aqui que devem ser suscitadas. São os efeitos jurídicos do contrato de namoro. O outro é a própria conveniência em função da maturidade ou não dos namorados, se vale a pena fazer isso. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa se ofende com uma simples manifestação. Você precisa ter um grau de civilidade. Perceba, só para falar aqui, já que a gente está abrindo o universo aqui da nossa BAP, eu estou à disposição para falar sobre tudo, foi a decisão do CNJ em relação à união poliafetiva. Ou seja, houve o registro de algumas uniões poliafetivas no Brasil. Né? Por quê? Porque foi a declaração das partes nesse sentido. Ou seja, é uma intenção. Eu posso querer morar com quantas pessoas quiser dentro da minha modelo de família. Agora, os efeitos jurídicos disso, aí é uma discussão que, como não há previsão legal específica, é matéria que vai ter que ir para o Poder Judiciário. O CNJ proibir a lavratura de uma escritura nesse sentido é querer dizer, então eu não posso sequer manifestar a minha vontade, se aquilo tem efeitos jurídicos ou não, é algo que vai ter que ser discutido no Poder Judiciário diante da falta de lei. É a mesma coisa do contrato de namoro. O contrato de namoro é uma declaração das partes de que não estão em união estável, que estão em namoro. Isso, por si só, vai produzir esses efeitos? Vai depender das circunstâncias de fato. E aí, professor, um outro ponto também, vamos sair um pouco do contrato de namoro, mas aqui os alunos mandaram vários comentários, tudo falando, nossa, nesse momento que a gente está, né, vivendo Eu fico brincando. Toda vez que eu falo em contrato de namoro em sala, os alunos, como eu fico eriçados, digo, o pessoal está querendo consultório sentimental e jurídico ao mesmo tempo, né? Está todo mundo querendo resolver o seu problema aqui com o professor, mas o professor está à disposição para bater papo com vocês. E aí, professor, um outro ponto também que a gente precisa pensar, né, e que os alunos também perguntaram, é com relação ao momento pós-pandemia, né? Como que fica, não só na questão do contrato de namoro, mas o que a gente pode mudar, ou o que a gente espera que seja mudado nesse momento pós-pandemia dentro dessa relação contratual. Então, por exemplo, um dos pontos é a assinatura digital. Eu não precisaria mais ter essa assinatura física, eu posso ter assinatura digital. Então, quais os pontos que a gente espera e que podem acontecer de mudança dentro do contrato? Vamos aqui separar novamente aqui para ficar mais claro. Em relação ao contrato de namoro, sigo o que eu já ia falando. Ora, independentemente do encerramento da pandemia, os efeitos podem ser discutidos judicialmente em função dos fatos que foram levados ao Poder Judiciário. Aí eu vou pegar a sua pergunta e desdobrá-la. Na verdade, nós temos que
ter em mente que foi editada o RJET, né, o regime especial, emergencial, transitório de direito privado, que era o projeto 1179, que virou a Lei 14.010, 12 de junho de 2020, trazendo algumas regras transitórias para este período de pandemia. Então, uma delas, talvez para mim a mais importante, é essa previsão específica de suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais. Mas há aspectos referentes à atuação em condomínios, há aspectos referentes à questão das sociedades, entre outros. Claro que eu tenho que fazer o registro que o projeto original era muito bom e ele teve, digamos assim, ele foi mutilado por algum dos vetos que foram trazidos ao final. Mas o que é que nós temos? Nós temos uma norma legal que se refere a um período limitado no tempo. Essa norma é aplicável efetivamente para esse período da pandemia. Então, como norma temporária, ela se refere a ela. Mas nós temos aqui, e aí eu posso fazer até uma conferência só sobre isso, tirar, assim, lições da pandemia. Ou seja, há algumas novas práticas, eu vou começar com a Lei 14.010 e ampliar isso, né? Que a pandemia traz. E aí, se a senhora me permite ampliar o corte epistemológico aqui da exposição, eu falo da 14.010 e da 14.020, que é a conversão da MP 936. Por quê? Porque, embora normas que tenham uma limitação temporal da sua disciplina, elas trazem novas experiências, né, que eu não tenho dúvida vão se perpetuar no pós-pandemia. Uma delas, para mim, mais evidente, é a questão das assembleias virtuais. Né? Porque eu estou hoje presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, né? E eu tenho 48 anos, né? Estou no meio termo, nós temos alguns confrades jovens, de 39, 40, mas eu tenho um confrade de 90 anos, de 80 anos. E aí o que é que acontece? Somos 40 membros, confrades e confreiras, e precisamos, eu estava fazendo um processo de reforma estatutária. Eu parei no período da pandemia. Agora, com a 14.010, eu estou respaldado para dar continuidade a isso, porque a Assembleia não precisa ser mais presencial. Eu posso fazer virtual. Agora, perceba, passa a pandemia, eu vou ter de fazer assembleia presencial quando eu penso nos meus confrades que têm 90 anos, 85, 80, dificuldades locomotoras, estão lúcidos. Os consultores deles normalmente são os netos ou bisnetos, mas eles fazem conferência no Zoom comigo, fazem live no Instagram do alto dos seus 90 anos. Mas perceba, eu preciso que eles possam manifestar a vontade, dirigir-se à sede da academia para participar de uma assembleia ou de um ato solene qualquer, é algo que vai soar cruel de minha parte. Será que eu, como presidente, não vou admitir em uma assembleia pós-pandemia que haja participação também pelos meios telepresenciais? Por que não? É um aprendizado. Eu disse que ia falar da 14.020. A 14.020, por exemplo, tem facilitado muito o serviço, e aí falando para os nossos colegas aí, que não somente são estudantes de direito, mas estudantes de contabilidade, de administração, quem tiver mais também em outros cursos, outras formações. Por quê? Porque todo o nosso sistema, acho que é uma tradição lusitana nossa, nós temos toda uma tara por papel. As pessoas querem ter papel para tudo, né? E não é possível que a gente, em 2020, queira encher arquivos de papel. Por que a gente não vai fazer tudo digital? A 14.020 admite isso para a relação de emprego de forma expressa, para documentos que eram vitais
Ora, a gente precisa desburocratizar mesmo. Por quê? Porque não faz sentido ficarmos aí como arquivos vivos, né, de documentos que podem ser digitalizados. Não há espaço físico mais para isso. Nós precisamos, e até do ponto de vista ecológico, a gente precisa perceber que ficar investindo em papel toda hora, caneta, alguma coisa assim, não, é micro. Sim, mas dentro de um universo enorme. E eu digo, eu dou, para usar minha irreverência baiana, eu dou minha cara a tapa aí se todos os nossos alunos que estão participando, mais de 600 pessoas, já não fizeram um contrato sem papel nenhum. Sabe por quê? Porque quando eles entraram no Instagram, eles fizeram. Quando eles entraram no Facebook, eles fizeram. Quando entraram no Twitter, fizeram. Até quando entraram no Tinder, fizeram. Eles fizeram lá um contrato e fizeram a mentira que todo mundo mente, dizendo, você leu todos os termos lá no negócio e clicou que leu. É verdade. A relação contratual existe sem papel. Então, é essa nossa herança lusitana de tudo ter e se escrever, a gente precisa superar isso. É algo que é muito importante a gente estar aberto para a realidade. Eu vejo que a senhora é muito jovem. Eu que sou um coroa já dobrando o cabo da Boa Esperança, eu posso dizer que eu sou nativo de um mundo analógico. Né? A senhora que é jovem, nossos alunos que são jovens, já são nativos de um mundo digital. Mas eu migrei para o mundo digital. A gente precisa estar ligado, porque o mundo mudou e quem fica parado é poste. Professor, eu até conheci já a máquina de datilografia que minha mãe não ensinou, então eu aprendi. Não confesse essas coisas, professora. Então, essa parte eu aprendi. Mas, realmente, até por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, vem essa questão de falar que a gente deveria ler todos esses termos, que nós deveríamos conhecer, e são contratos que a gente nem para pensar que está assinando esse contrato. Doutora, outro dia eu fiz, quando ainda pouco antes da pandemia, eu estava dando aula de contratos, e aí eu fiz todos os alunos, aí, esse meu jeito, para todo mundo, quero todo mundo no celular agora, vamos criar agora uma conta nova em algum... E eu quero que as pessoas parem para ler. Doutora, no contrato com o Instagram, tem cláusula compromissória de tribunal arbitral nos Estados Unidos. A senhora sabia? Eu não li, confesso. Aí, ó, o erro, né? A senhora sabia que a senhora assinou uma cláusula compromissória de um tribunal arbitral? A gente não lê. E aí, até mesmo a questão do WhatsApp, que todo mundo tem hoje, né? Então, todas WhatsApp, Telegram, a gente fica ligado em tudo quanto é rede social, né? A gente está num mundo conectado, a gente, na verdade, precisa ter, cuidado hoje para garantir o nosso direito à desconexão, porque nós estamos infoxicados, né? Ou uma infobesidade, porque a gente recebe uma quantidade enorme de informação e, nesse momento, vamos dizer, de 4 anos para cá, né, nós estamos vivendo um período de discurso de ódio no mundo e no Brasil, em que a gente é, digamos assim, atacado em todos os lados com fake news. Sim. Da esquerda e da direita. Então, aqui não tem nenhum tipo de apologia um lado ou outro. E a gente precisa compreender isso por causa da necessidade, sim, de valorizar a liberdade de expressão, mas ter cuidado. Eu fico brincando. O fenômeno das tias do WhatsApp é um negócio insuportável, porque todo mundo lê assim uma tia, ou tio, ou primo, que manda uma quantidade enorme de fake news. E aí a gente recebe tudo quanto é canto, a gente não aguenta mais. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, né? E ele recebe e me manda todo dia. E o que é interessante para a gente perceber que é fake news é que eu recebo a mesma notícia dele e de pessoas aqui do Brasil. Por quê? Porque é algo que sai distribuindo em geral, seja da direita, seja da esquerda. Não entro nessa seara. Eu fico brincando, das minhas frases pamplônicas, eu não sou mortadela, eu não sou coxinha, mas eu não sou pamonha.
e pamonha quem não estuda, quem não checa se aquela informação é verídica. Quando você receber e tiver a tentação de encaminhar, respire, porque a tentação é muito grande. Até antes de compartilhar, né? A gente precisa tomar cuidado com o que compartilha, com o que vê, porque às vezes até mesmo o jeito da pessoa escrever aquela notícia é uma forma distorcida do que realmente foi falado. Do que realmente... doutora, perceba que até mesmo o WhatsApp ele sofreu por causa desse fenômeno que é mundial, uma limitação técnica, porque antigamente a gente encaminhava para uma quantidade enorme de pessoas. E aí depois o WhatsApp mudou, as pessoas esquecendo disso, só para limitar, para encaminhar para 5. Ah, isso freia? Não, isso faz com que o indivíduo tenha mais trabalho para encaminhar e, quem sabe, pense um pouquinho para encaminhar, né? Porque antigamente pegava um e jogava para 289 pessoas, aí não dá. Professor, e para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do inadimplemento nesse momento da pandemia. O que a gente observou? O que a gente observou de mudança, né? Quais foram os impactos que a gente observou? Porque a gente sabe que muitas pessoas foram desligadas do seu trabalho, muitas pessoas estão passando por dificuldade financeira, e aí o inadimplemento também aumentou. O que a gente tem observado de ações com relação ao inadimplemento? Eu consigo fazer uma negociação, eu consigo justificar esse inadimplemento pela pandemia, ou isso tem sido deixado de lado? Não, esse tema, doutora, é importantíssimo. Importantíssimo. E talvez um dos temas mais importantes sobre os efeitos da pandemia em matéria contratual. E a gente precisa explicar, e eu tenho um posicionamento muito crítico. Eu até peço aos colegas que perdoem esse meu jeito irreverente, meio baiano de ser, né? Por quê? Porque eu sei que o pessoal aí do Paraná é tão educado, que pede licença até para pedir socorro, né? E aí eu já começo a falar, me perdoe aí meu jeito meio irreverente. E por quê? Porque eu tenho aqui um posicionamento extremamente crítico. A gente precisa perceber que nós estamos vivendo algo absolutamente excepcional na história do país e do mundo. Então, e ainda no Brasil, isso já vinha. Nós estávamos passando por uma crise econômica que foi agravada pela situação pandêmica. Ou seja, a crise sanitária piorou a crise econômica. E aí, o que a gente precisa perceber? Que há, nesse ponto, uma menor taxa de solvabilidade, ou seja, de cumprimento espontâneo das relações contratuais. Por quê? Porque pessoas estão com contratos suspensos, pessoas estão com redução de salário ou pessoas que foram despedidas. E aí diminuiu aí uma quantidade também de dinheiro no comércio. E aí a gente precisa compreender isso. Por quê? Porque um dos temas fascinantes é a teoria da imprevisão, né? A lógica de que toda relação contratual tem em si uma equação econômica que deve ser respeitada. Por quê? Porque a regra milenar dos contratos é do pacta sunt servanda. O contrato se cumpre como se contém. Mas também é milenar a chamada cláusula rebus sic stantibus, a ideia de que o contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Então, perceba, se houve uma modificação substancial das relações jurídicas em função da pandemia, e aqui tem que puxar o anel de rodapé, né? Por quê? Porque nós estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. A gente precisa deixar isso bem claro. Por quê? Porque eu, como magistrado, não vejo lá com muito bons olhos quando estão discutindo efeitos da pandemia, hospitais, mercados, farmácias, empresas de delivery, porque essas, na verdade, tiveram até um aumento da sua demanda nesse ponto. Então, alto lá.
Para quem realmente está sofrendo nessas circunstâncias, todos estamos sofrendo, mas para quem está sofrendo de forma absolutamente desproporcional aos outros, por quê? Porque perdeu o emprego, porque está com contrato suspenso, porque a atividade, pensaram nos pequenos empresários, a atividade econômica está parada, o bar não pode funcionar, o restaurante não pode funcionar, a academia de ginástica não pode funcionar. Então, você pensa nessas circunstâncias e aí você pode invocar a teoria da imprevisão. Perceba, as pessoas não percebem isso, que ela foi inserida no Código Civil. Claro que nós temos a previsão do Código de Defesa do Consumidor, que é de 94, mas pensando no Código Civil de 2002 como uma resolução por onerosidade excessiva. Ou seja, havendo essa excessiva desproporção, é possível extinguir a relação contratual. Só que todo contrato é um negócio jurídico. E como, nessa perspectiva, há um princípio dos negócios jurídicos, perfeitamente aplicado para os contratos, que é invocado nesse momento. O princípio da conservação do negócio jurídico. E aí, qual é a ideia da resolução por onerosidade excessiva? Se a parte que se beneficiou dessa desproporção admitir, compensar, reequacionar, reequalizar a relação contratual, o contrato se mantém. Essa é a lógica da revisão contratual no direito brasileiro, abstraída a questão das relações de consumo, que aí a gente pode aprofundar, talvez, em outra live. Nessa linha, é preciso entender que o mandamento é para extinção. Dizer que eu vou poder continuar com a relação contratual é algo que depende da autonomia da vontade. O que é que a gente está vendo? As pessoas indo ao Poder Judiciário para dizer, seu juiz, reduz a parcela em 10, 20, 30, 50%, jogando a bola para o juiz. E o juiz deferindo isso. Isso é um voluntarismo jurídico que viola a autonomia da vontade. É preciso compreender que não é que não cabe revisão, claro que cabe revisão, mas é preciso, nesse ponto, perceber, e a expressão é essa, que a teoria da imprevisão, ainda mais em tempos pandêmicos, é uma forma de empoderar as partes para uma renegociação dos termos do contrato. E aí, se as partes negociaram e acertaram, é uma novação. Uma novação, o objetivo manteve os sujeitos, mas mudou o conteúdo do contrato e aí extinguiu a relação contratual anterior, assumiram novas relações contratuais, tudo resolvido. Mas se não tem como rediscutir, o campo é para pensar na extinção ou, se numa continuidade, aí sim, verificar qual foi a equação econômica do contrato e tentar se buscar uma redução. A priori, é para cumprir o contrato da forma como se contém. E aí faça-se a execução correspondente. Pode-se, naturalmente, pela aplicação do 363, pensar que é uma situação de força maior, e aí, dentro dessa linha, não vai se pensar em cláusula penal, em multas contratuais, esse tipo de coisa, que é algo acessório ao cumprimento. E aí, se o indivíduo diz que não tem como adimplir, fatalmente a execução será frustrada. Mas é um direito que assiste. O que é preciso entender é que nós temos que chamar a responsabilidade as partes, mas em especial os advogados, para ter um efetivo estabelecimento de canais de comunicação para poder obter um resultado que resolva o problema das partes. Porque, professora, como eu disse, eu sou bem mais velho que a senhora. E eu digo, a forma como se ensinava no tempo que eu me formei em 94, né? No tempo que eu me formei, é uma forma absolutamente superada. A gente passava a faculdade toda aprendendo a brigar. Era fazer petição inicial, contestação, recurso, execução, né, sentença. A gente não aprendia a resolver problema. Essa lógica de resolver problema é algo que remonta a 20 anos para cá, quando a gente pensa nos núcleos de prática jurídica, e de 5 a 10 anos,
com aí o fomento da ideia de mediação, de técnicas de negociação, porque a gente tem que perceber que o bacharel em direito, o advogado em especial, mas também o juiz, ele tem que resolver um problema e não, nesse ponto, ser um estímulo à litigância. Não há problema. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação. Os alunos gostaram bastante. Vem assim, né, toda uma linguagem diferente, toda uma espontaneidade, um jeito diferente. Eu falei para eles, eu falei assim, olha, conseguir a participação do professor, conseguir entender também, né, o momento que a gente está vivendo, os impactos que isso vão causar no futuro. Só da gente ter a oportunidade, nesse momento da pandemia, de ter esse número de lives acontecendo, esse número de oportunidades de conhecer pessoas diferentes também, já é algo que a pandemia veio para engrandecer o nosso conhecimento, para engrandecer o nosso momento, e seriam coisas que não aconteceriam num período normal, digamos assim. Né? E a gente está construindo agora um novo normal, né? E essas interações virtuais fazem parte disso. O nosso público é todo de estudantes, confere? Isso. Tem então, os professores que alguns professores também, ótimo, beleza. Eu quero fazer um convite, sabe? Eu estou na magistratura há 25 anos e eu quero fazer um convite, né? Na verdade, essa semana eu já fiz a pauta toda, mas devo voltar a fazer pauta semana que vem ou na subsequente. E aí eu quero convidar os alunos que estão aí nesse momento do isolamento presencial, mande uma mensagem inbox para mim lá no Instagram, né? E eu vou dar o link para vocês assistirem audiências comigo. Vocês vão assistir, vai ser uma oportunidade de aprender na prática nesse período que a gente ainda está isolado presencialmente. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de receber os estudantes, eu explico todos os processos que estão funcionando. A gente está ainda numa fase de adaptação às audiências telepresenciais, né? Mas é preciso criar uma nova mentalidade. Eu acho que a gente pode, junto, fazer um upgrade na formação dos nossos estudantes. E a senhora me tem como aliado, será um prazer. Professor, muito obrigada. E eu queria também dizer aí para os nossos alunos, né, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que foi trabalhado, dos pontos que o professor Rodolfo Pamplona trouxe para conversar com a gente. Qualquer dúvida, encaminha para a sua equipe de mediação, encaminha lá para o seu professor que está te acompanhando, ele me repassa e a gente vai junto, assim, resolvendo e te ajudando na disciplina, tá bom? Eu espero vocês então na nossa próxima aula. Tchau!